Bom, nós queremos gravar esse novo vídeo. Gostaria que você que está me assistindo, você dá o like aí, se você gostou. E se você não tiver inscrito ainda no canal, inscreva no canal. Nós vamos estar sempre conversando aqui sobre assuntos relevantes. Hoje vamos falar sobre, de certa forma, o crescimento das religiões, o crescimento dos evangélicos, principalmente no nosso país, no nosso Brasil. Nós temos hoje aproximadamente 110 denominações em todo o país. E nestas 110 denominações que existem no país, no Brasil, temos 580 mil templos de devoção, ou seja, portinhas abertas, portas grandes, desde uma pequena salinha funcionando uma igreja local até um grande templo nas grandes metrópoles. Nós temos hoje esse número grande de igrejas, que vamos chamar aqui sempre de igrejas, mas são congregações, são portas abertas, onde existe um grupo de pessoas. Antigamente nós tínhamos, em 1960, por aí nós tínhamos mais ou menos 18 denominações, e hoje nós somos aproximadamente 110, onde estamos congregando esse pessoal de mais de 580 mil, nesses mais de 580 mil locais onde se reúnem. Interessante que o Brasil está em segundo lugar no número de cristãos na história, ficando atrás somente dos Estados Unidos. O Brasil hoje se diz, aqueles que se dizem cristãos, chegam a um número de 185 milhões que se dizem cristãos. Ficando atrás dos Estados Unidos, são 253 milhões que se dizem cristãos. Para você ter uma ideia, tem crescido tanto, tem proliferado tanto essas pequenas igrejas, algumas delas crescem, se multiplicam, outras não vingam. E como é que nascem essas igrejas da noite para o dia? Para você ter uma ideia, nasce uma pequena igreja a cada momento. São 17 igrejas que se abrem por dia no Brasil todo, em todos os estados e também no Distrito Federal. Às vezes você entra numa rua e você vê naquela rua, de um lado e outro, mais de 15, 20 igrejas ali acumuladas. Você fica pensando, poxa vida, onde vamos parar com tantas igrejas? Não vamos parar com tantas portas abertas. De certo modo, isso é uma vantagem para toda a população brasileira, porque nós não teremos nenhuma desculpa que não temos oportunidade de conhecer a palavra de Deus, de conhecer o Evangelho, porque nós temos tantas oportunidades. Você caminha a poucos metros da sua casa, ali tem uma, ali tem outra, e você pode entrar, e muitas delas estão ali com uma seriedade muito grande, anunciando e pregando o Evangelho. Algumas delas não, algumas delas são originárias de um grupo de revoltados, pessoas que às vezes estão numa igreja local e de repente começam a discordar de tudo que está acontecendo ali, e aqueles que discordam, aqueles que estão revoltados, acabam se reunindo e criando a sua própria igreja. Vamos fazer a nossa, que assim nós podemos fazer do nosso jeito. E assim nasce uma nova igreja, nasce uma nova porta, e assim elas vão crescendo pelo Brasil afora. Outras não, outras são legais, são igrejas que aquela igreja local envia aquele missionário, nomeia aquele missionário, aquele pastor, para que ele possa criar uma nova igreja, uma igreja filial daquela existente. E essas igrejas são legalizadas, têm um estatuto, têm um regimento interno, tem uma diretoria, tem uma hierarquia que conduz essas igrejas de uma maneira legal, de acordo com as leis do país, mas existe um monte de outras pequenas portas que se abrem simplesmente pelo desejo de pessoas que não conseguem submeter-se a ninguém, não conseguem submeter-se a nenhum ministério, então criam, segundo um amigo meu, o seu mini-estéreo, né? Que é um local que não cresce, fica aquela portinha a vida toda, não abre uma segunda, não abre uma terceira, e junta-se ali um pequeno povo de coração bondoso, um pequeno povo que ama a Deus, e começa, de certa forma, com seus dízimos, com as suas ofertas, a tratar, a manter aquela família daquele pastor, e aquela igreja só fica nela, só fica aquela igrejinha, por toda a vida ou por um tempo determinado, de repente ela desaparece. Eu conheço casos de muitas, né,
que elas desaparecem simplesmente e elas não conseguem vingar, não conseguem crescer, não conseguem se estabelecer, não se torna uma árvore frutífera que vai reproduzindo pelo Brasil afora, abençoando. Para você ter uma ideia, nessas 580 mil portas abertas de igrejas pelo Brasil afora, isso é muito mais do que as escolas que existem no Brasil, muito mais do que as unidades de saúde, incluindo os hospitais que existem no Brasil. Se estas portas abertas, que eu chamo de lugar de devoção, que eu chamo de locais de devoção, tivesse uma unidade, tivesse uma ética, tivesse um respeito umas pelas outras, uma pela outra, com certeza nós já tínhamos transformado esse país, já tínhamos, de certa forma, mudado a situação, a conduta desse país. Porém, você pensa que esse pessoal, que nós, me incluindo aqui no meio do povo evangélico, somos unidos? Temos unidade? Não, muitos de nós não temos unidade um com o outro, né? Muitas vezes nós temos pessoas que congregam na mesma igreja local e que não se dão com a outra que está sentada ali do outro lado. Por isso que há um trabalho árduo dos pastores, dos líderes, para abençoar, como diz lá a Bíblia em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, os pastores, os apóstolos, os profetas, os mestres existem, foram levantados por Deus para aperfeiçoar os santos. E a gente está trabalhando para que essas pessoas a cada dia sejam melhores. Então eu quero deixar esse vídeo aqui para que você tenha uma ideia do quantos que se dizem cristãos que nós temos no país. A título de informação para você, você deve ficar assustado, né? Poxa vida, cada dia abre-se 17 novas portas. Mas por que elas não são mais ainda do que as que já existem? Porque muitas delas não duram muito tempo, elas duram 6 meses, a outra dura 1 ano, a outras ficam abertas 2 anos e não conseguem se estabelecer. O importante é a gente pensar que isso é permissão de Deus para que todos conheçam. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos conheçam a verdade, todos conheçam a palavra de Deus. Então, se existe uma portinha pequena onde tem um pequeno número de pessoas pregando, se está debaixo de uma legalidade, está debaixo de uma bênção, está com uma cobertura, este é um lugar onde você vai conhecer a Deus, onde você vai conhecer a palavra de Deus, onde você vai entregar a sua vida para Jesus e com certeza a sua vida vai mudar. Não importa o tamanho do prédio, não importa se ele é próprio ou se ele é alugado, o importante é quem está dirigindo esse trabalho, qual a legalidade que ele tem, né? Se ele tem a autoridade de liderar você, de cuidar de você. O importante é que você escolha um lugar onde você possa entrar e conhecer as Escrituras Sagradas, porque não vai haver uma desculpa que você não teve em nenhum lugar, não houve um lugar onde você pudesse congregar. Ah, pastor, eu não concordo com nenhuma dessas igrejas, não concordo com essas portinhas que se abrem, não concordo muito menos com os templos grandes, com essas denominações, e eu quero ter um relacionamento direto com Deus, indiferentemente de nada de envolver com esse pessoal. É impossível. É impossível você você ser um líder de você mesmo, se batizar, se ungir, se tornar aquilo que você precisa ser em Deus através da sua própria liderança. Você precisa de alguém, não é um intermediário, você precisa de alguém, porque nós somos um corpo, nós somos muitos membros e formamos um corpo e temos uma cabeça. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo e nós somos membros desse corpo. Então, em qualquer congregação que você tiver, em qualquer uma dessas portas que você tiver, você não pode ignorar isso, que você é parte desse pessoal que está aí, é parte do outro pessoal que congrega ali, é parte dos outros que congrega lá. Você não pode ignorar isso, porque não existe um atalho para você ser exclusivo, direto, ligado a Jesus, sem estar ligado à igreja, que é o corpo de Cristo. Eu quero deixar essa palavra aqui com você. Muito obrigado por estar me assistindo. Deus abençoe. Viva Cristo no seu coração e até o próximo vídeo.